É meu convidado esta sexta-feira o Ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. Senhor Ministro, muito obrigada por estar conosco nos estúdios da RFI. O senhor está em França a convite do seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian. A França e Angola estabeleceram há cerca de um ano uma parceria económica. Qual é o balanço que faz dessa parceria? O balanço é positivo. O balanço da parceria Angola-França é francamente positivo. Precisamos recordar que Sua Excelência o Presidente João Lourenço, ainda enquanto candidato, deslocou-se à França e teve a oportunidade de ser recebido na altura pelo Presidente Emmanuel Macron, com quem perspectivou o futuro das relações entre os dois países. Após a sua investidura, o presidente João Lourenço colocou a França também como um dos primeiros destinos das suas visitas internacionais. E nessa ocasião, o ano passado, foram estabelecidas metas e discutidos programas que deviam conformar as relações bilaterais, mas sobretudo a cooperação económica e técnica. Na sequência desta decisão conjunta, tiveram lugar várias ações, das quais destacamos a deslocação do ministro Jean-Yves Le Drian a Angola, numa visita que permitiu a assinatura de alguns acordos, e nomeadamente acordos com incidência financeira, que tocam a cooperação nos setores da agricultura e da educação e formação. Aqui em França foram assinados alguns acordos durante a sua deslocação? Durante esta minha deslocação, tive a honra de assinar com o meu homólogo, o ministro Le Drian, um acordo muito importante no domínio das telecomunicações e que versa sobre o aproveitamento que Angola vai fazer de um satélite de observação da Terra. É um acordo que implicará a Airbus enquanto parte técnica do lado francês e do nosso lado, o nosso Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. É um acordo muito importante que vai naturalmente marcar um novo ciclo também no quadro das relações bilaterais. A França quer reforçar as relações com Angola, contribuir para a diversificação económica do país. O ministro francês da Agricultura e da Alimentação esteve em Angola no passado mês de abril. O que é que resultou dessa visita? A França vai ajudar Angola, por exemplo, no combate contra a seca extrema que atinge neste momento o sul do país? A visita do ministro Guillaume no passado mês de abril inseriu-se no acompanhamento de ações acordadas, como eu disse previamente, a quando da visita do ministro Le Drian a Angola, mas também queria recordar que o presidente João Lourenço, quando esteve em visita à França, esteve em Toulouse, onde visitou várias... e visitou instituições francesas ligadas à agricultura. Naturalmente que a França mostra-se disponível para cooperar conosco em várias áreas da agricultura, incluindo a formação técnica no domínio da agricultura, e aqui gostaria de realçar que o grande projeto que temos nesse âmbito é a reabilitação e a readaptação da famosa Escola Agrícola do Chivinguiro, na província da Huila, que é uma referência na formação agrícola em Angola, já desde o tempo colonial, e que pretendemos agora, com a ajuda da França, adaptá-la aos novos tempos e ligá-las a algumas escolas, instituições e institutos franceses de referência no domínio da pesquisa e do ensino agrícola. Senhor Ministro, há 4 meses que o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, chegou ao poder. Até hoje
Ainda não foi nomeado um primeiro-ministro, não é conhecido o elenco governativo. Preocupa-o esta situação? Diria que nos preocupa no limite daquilo que pode ser a preocupação de um país vizinho, de um país irmão e de um país que está desejoso de aproveitar todas as potencialidades para a cooperação econômica entre Angola e a RDC. Há um grande potencial a ser explorado e, naturalmente, que isto será muito mais facilitado num quadro de normalidade funcional da RDC. E, portanto, é com alguma expectativa que aguardamos que este processo resultante das eleições de dezembro de 2018 na RDC possa ser completado com a indicação e a tomada de posse do novo governo. O opositor Martin Fayulu continua a contestar os resultados das eleições. Pediu ao presidente da RDC para se divorciar de Joseph Kabila. Acredita que a RDC ainda está sob a mão de Kabila? Nós, até por respeito à soberania da RDC, preferimos não fazer comentários sobre a política interna da RDC. O que para nós conta é que tiveram lugar eleições, as instituições competentes da RDC consideraram-nas válidas, há um novo presidente da República e este é o facto de se referir ao presidente Tshisekedi já prova de que foi entendido como válida a sua eleição. Portanto, o que para nós conta é que a RDC tenha um governo funcional e que possa estabelecer, digamos, as relações normais com outros governos e, no nosso caso, possamos realizar, como já estava previsto, a nossa grande comissão mista bilateral, porque, como sabem, entre Angola e a RDC há uma informalidade automática resultante dos vínculos entre os dois povos, entre as populações dos dois lados, e que os governos nunca poderão travar e, portanto, compete-nos a nós, enquanto governo, criarmos as condições institucionais que permitam que esta cooperação possa ser normalizada, regulada, para benefício das populações, mas também dos Estados, nomeadamente naquilo que diz respeito às taxas e impostos que podem resultar principalmente do comércio transfronteiriço. Angola apresentou a candidatura formal a membro observador da francofonia. O que é que representa esta adesão? Representa um passo mais na inserção da Angola no meio em que está situado. Veja que Angola, do ponto de vista linguístico, é uma minoria nas regiões em que está inserido. Temos uma influência norte de países francófonos, com os dois Congos, e se quisermos mais, com quase toda a África Central, e temos a sul e sudeste o mundo anglófono. E, portanto, nós, enquanto lusófonos, temos orgulhos do selo, mas precisamos que estar inserido nas regiões em que se situa Angola, e também porque acreditamos que esta nossa convivência com países que pertencem, poderemos até dizer, a quase uma maioria em África, que são os países africanos francófonos, trará benefícios mútuos. Sabe que vários países, nomeadamente europeus, são também membros observadores da CPLP, por exemplo, pela mesma razão que nós queremos ser da OIF. Dia 29 de maio foi a data anunciada para as exéquias do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. É uma data consensual, Sr. Ministro? A data a ser consensual terá que ser entre a família do Dr. Jonas Savimbi e o partido UNITA. Como sabe, a responsabilidade do governo de Angola é de
fazer a entrega à família dos restos mortais do Dr. Savimbi. E isso o governo está preparado para fazê-lo a todo momento. Agora, os funerais do Dr. Jonas Savimbi são da responsabilidade exclusiva da família e da UNITA. Em dezembro do ano passado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, afirmava que Angola, sob a liderança do presidente João Lourenço, dava sinais de abertura no que refere à liberdade de expressão. A detenção do ativista Hitler Samussuco na semana passada, que entretanto foi colocado em liberdade, não põe em causa o caminho percorrido até agora? Não, absolutamente. Aliás, nós estamos a falar... aqui, por exemplo, em França, temos assistido a movimentos sociais. E muitas vezes, quando desses movimentos sociais resultam ações perturbadoras da ordem pública, as autoridades têm que agir. São detidas pessoas, são levadas aos tribunais e, quando também se decide, são libertadas. Portanto, Angola não está a fazer mais do que um exercício onde a responsabilidade do governo, que é o da manutenção da ordem pública e da estabilidade social, é assumida em pleno. Portanto, a liberdade de expressão, maior liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é uma realidade em Angola e, portanto, todos aqueles que conheceram o passado mais recente conseguem ver essa diferença. Agora, é preciso não confundir essa maior liberdade com, digamos, com uma desresponsabilização dos cidadãos enquanto tais. A liberdade de uns acaba onde começa a liberdade de outros. Portanto, não há, do nosso ponto de vista em Angola, neste momento, qualquer movimento de repressão política. Há, sim, o interesse em garantir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e todas as outras liberdades fundamentais e constitucionalmente consagradas dentro da ordem e da paz social. A crise petrolífera em Angola levou à admissão de Carlos Saturnino. Por que é tão difícil gerir a petrolífera angolana? Porque a petrolífera angolana, tal como o país em geral, está a viver uma fase de transição. E essa transição, do ponto de vista, naquilo que diz respeito à empresa petrolífera, tem a ver com o limite das suas funções, a filosofia da atuação, a sua inserção hoje no aparelho econômico da Angola. E, portanto, é natural que, ao longo desse percurso de transição, seja necessário fazer alguns ajustes. Ou seja, as reformas que Carlos Saturnino queria implementar na Sonangol não o tornaram no elo mais fraco? Não, porque eu vou dar um exemplo. É preciso ver que o que há hoje de diferente, e o engenheiro Carlos Saturnino é um quadro sénior e antigo da Sonangol. Portanto, ele cresceu e trabalhou numa Sonangol que tinha um monopólio total da gestão petrolífera da Angola. Ora, hoje, desde há 2 meses para cá, se não estou em erro, nós criamos a Agência Angolana do Petróleo, do Gás e dos Bioquímicos, o que significa que a Sonangol, enquanto tal, já não tem o mesmo escopo de competências. E há uma parte importante dessa competência, que era a negociação e a atividade de concessionária, que passaram para a agência. Portanto, é uma mudança, e não é uma mudança pequena. E é natural que esse tipo de mudanças cause perturbações e desequilíbrios. Mas a exoneração do Conselho de Administração da Sonangol é um ato de gestão. E, portanto, o presidente entendeu que, para a consecução dos objetivos agora estabelecidos, se calhar era melhor mudar alguns elementos. É preciso ver que o novo presidente do Conselho de Administração é igualmente, tal como Carlos Saturnino, um quadro sénior. Portanto, há aqui uma garantia de continuidade.
Portanto, são ajustes que é como numa equipa de futebol, o treinador entende a cada momento quem melhor pode servir o objetivo da equipa. Como é que estão as relações com o antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos? A filha do antigo presidente Welwitschia dos Santos afirma que o MPLA se quer livrar dela. Eu acho que cada um é responsável do que diz, mas colocado assim como você colocou, penso que a senhora está a dar-se mais importância do que aquela que tem. Sr. Ministro, Angola assinou em 2016 um acordo com a construção naval Prava Invest, a estrutura envolvida na dívida oculta de Moçambique. Receia que este negócio possa pôr em causa a imagem de Angola e a bandeira de João Lourenço contra a corrupção? A distância entre os dois assuntos é aquela que existe entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Até mesmo em termos práticos, o que se passou em Moçambique passou-se em Moçambique. Em Angola, a Priva Invest tem cumprido até agora os compromissos que tem. Não há nenhum caráter oculto nas ações que a Priva Invest desenvolve em Angola. Portanto, nós lamentamos, obviamente, que um parceiro nosso esteja envolvido numa situação que, até prova em contrário, temos que presumir a inocência, mas não há nenhuma relação direta entre a atividade da Priva Invest em Moçambique e aquela em Angola. Como é que está o caso do antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, desde a transferência do processo de Portugal para Angola? Nada mais soube o caso? Sim, acho que do ponto de vista jurídico-legal, o caso está a seguir os seus trâmites. O processo foi transferido para Angola. Por aquilo que nós sabemos e mesmo pelos os acordos decididos em tribunais portugueses, não há uma condenação do engenheiro Manuel Vicente. Ele continua a reclamar a sua inocência e, portanto, os órgãos de justiça angolanos que precisam de ler o processo português, porque não havia caso em Angola, o caso era em Portugal, portanto, estão a dar o tratamento. É evidente que não se ouve porque não há razões para o show mediático que isto tinha criado quando o caso estava a ser analisado em Portugal. Sr. Ministro, muito obrigada. Um prazer e muito obrigado pela oportunidade.